Boa noite. É na cidade que vivem hoje muitos. Amanhã, dizem alguns estudos, podem ser quase todos, com algum exagero seguramente, mas, por exemplo, em relação a Portugal, há um estudo recente que estima que até 2040 80% da população venha a viver no litoral e seguramente em redor das grandes cidades do litoral. Mas não é apenas o caso português. No mundo, 3 milhões de pessoas por semana deixam o campo e vão para a cidade. Do campo à cidade, então, fazemos o debate hoje, olhando o que o campo pode dar, porventura maior qualidade de vida, seguramente melhor ambiente, mas menos oportunidades profissionais. Nas cidades, mais empregos, maior oferta na educação, na cultura, mas ao mesmo tempo muita gente empurrada para subúrbios, onde aumentam os fenómenos de exclusão ou de pobreza. Para o debate comigo em estúdio, 4 convidados, como é normal no Fronteiras 21, recebo por exemplo, o Augusto Mateus, ex-ministro da Economia, atualmente consultor nas matérias ligadas ao crescimento económico e ao desenvolvimento de várias regiões. Também Ana Paula Rafael é uma das maiores empregadoras, empresária e uma das maiores empregadoras, posso dizer, do interior do país, seguramente do distrito de Castelo Branco. E 2 investigadores, Nuno Ferreira da Cruz, investigador em Londres, especialista em governança urbana, e também o geógrafo Álvaro Domingos, investigador também nas questões do urbanismo, neste caso na Universidade do Porto. A todos bem-vindos, também ao público presente aqui no Teatro Thália e seguramente SIC. Pode ver este programa por todo o mundo, parceria RTP, Fundação Francisco Manuel dos Santos. Lançamos o debate do campo para a cidade, comecemos pelo campo, se quisermos pelo interior. Um interior que em Portugal se divide entre o que vibra, por exemplo, com o turismo ou com o setor do vinho, e o que definha com falta de investimento e seguramente muito de pessoas. É, no fundo, a escolha entre um interior onde dá gosto de viver e um outro onde se luta para sobreviver. Antes era muita gente que havia por aqui. Agora estou eu, a Gina e a Rosalina. Somos as 3 que aqui estamos, nesta rua. A Rua dos Moleiros, onde sempre morou Maria da Glória, faz esquina com a Rua da Esperança. Mas essa já quase desapareceu. As pessoas foram-se embora, não é? Foram de ganhar um dinheiro, só ficámos aqueles que não podemos ir. Os números não desmentem Maria da Glória. Figueira Castelo Rodrigo chegou a ter mais de 15 mil habitantes. Hoje são apenas 6 mil. Quando não estamos bem no lugar onde estamos, devemos de partir à procura de um futuro melhor. Por que não? O Senhor, se não estiver bem, também nos muda. O sorriso de José é de mágoa. Viu gerações inteiras a fugir. O café de que é dona nunca teve tão poucos clientes. Dá para sobreviver. Imagino que não fecha as portas porque não tem mais o que fazer. Também não tenho outra coisa de que sobreviver. Convidamos o Presidente da Câmara a mostrar-nos o quão difícil é fixar pessoas neste concelho da Beira Interior. Mostra-nos com orgulho o novo centro de saúde que construiu há 2 anos. Instalações modernas, mas onde quase não há médicos. Não porque lhes faltem incentivos, entre eles casa paga, mas porque quase todos recusam ficar aqui. São apenas 3 clínicos para 6 mil utentes, a maioria idosos. Já tivemos cá 2 colocados e por obras não sei de quê, não vieram para cá. Não vieram para cá e foram-se embora. Fugiram? Sim, fugiram. Portanto, deviam tentar dar alguns incentivos e, por que não, até porventura decretar que, por exemplo, nos primeiros 2 anos após o fim do curso, por exemplo, os médicos fossem obrigados a vir, portanto, 1 ano ou 2, eventualmente, para o interior do país. Sem solução, a Câmara decidiu criar um cartão de saúde municipal gratuito. Contratou 3 médicos das redondezas para minimizar um cenário que chegou a ser insustentável. Trabalhei sempre no centro de saúde. Quando me reformei, havia pessoas que às 2 da tarde, iam apanhar consulta para o dia seguinte. Ficavam lá a dormir para o dia seguinte. A autarquia paga 1.000 euros por cada criança que nasce, financia a compra de máquinas agrícolas até 2.000 euros, apoia o comércio e as empresas. Mas nem isso impediu que as exportações do concelho caíssem 80% entre 2013 e 2015. Esta empresa de laticínios chegou a ter 110 trabalhadores, mas fechou, e a indústria do famoso granito amarelo levou um sério abanão na sequência da crise imobiliária. Muitos saíram, muitos emigraram, porque aqui não tinham hipótese. Pronto. Onde é que tínhamos aqui uma fábrica que tinha 30 postos de trabalho e faliu, fechou.
está tudo parado. Nós aqui agora praticamente o centro é só para pagarmos impostos. Os vinhos ou a amêndoa têm vindo a fazer subir a atividade económica no concelho. Criou-se ainda um pavilhão industrial onde estão incubadas 2 empresas, mas não chega, diz o autarca, que reclama para o interior um estatuto especial, tal como a Madeira ou os Açores, com mais medidas de intervenção. Por exemplo, a redução dos custos energéticos, portanto, poderia ser uma delas. Por exemplo, a redução ainda mais do IRC para as empresas que se queiram sediar no interior. Criar incentivos próprios para isentar, eventualmente, as taxas de segurança social para as empresas que criassem postos de trabalho aqui no interior. Enquanto essas ajudas não chegam, o interior do país combate como pode. Na região do Dão, no centro do país, a vinha viu as exportações aumentarem 20% nos últimos 3 anos. São 20 mil explorações que estão a atrair de novo muitos jovens para o negócio. É gente que tem ligações aqui, à região, mas vivia essencialmente fora, portanto nas cidades, e está a regressar até vivendo maioritariamente na própria quinta. E são essencialmente jovens licenciados. Esta fábrica de capacetes de competição é um outro bom exemplo. Emprega 165 pessoas, fabrica 1.500 capacetes por dia e escolheu Carregal do Sal para instalar a produção. Ficamos perto dos aeroportos, ficamos perto dos portos, ficamos perto da linha de grande comunicação, portanto para nós era ideal. A mais, claramente, na altura tínhamos incentivos que nos ajudaram a esta localização, a escolher esta localização. São exemplos de esperança, essenciais para quem bem dela precisa. Mais uma vez, bem-vindos. Álvaro Domingos, vimos aqui 2 interiores e a pergunta vem daí. Faz sentido ainda dividir o país entre interior e litoral ou há maneiras mais aproximadas de perceber o Portugal que temos? Boa noite. Eu creio que há maneiras bastante mais claras de perceber. Lembro a metáfora de um geógrafo, João Ferrão, que fala no país arquipélago. Ou seja, um conjunto de ilhas, umas maiores, outras mais pequenas. As capitais de distrito, por exemplo, fazem uma constelação de pequenas ilhas, porque a ideia do litoral interior, ou seja, uma ideia de afastamento ou de aproximação ao mar, não funciona como explicação. Madrid é o interior da península, de facto. E aquilo que estamos a tratar é um caso complicado de despovoamento, de apatia económica, de envelhecimento, de imigração. Mas isto tem um historial que habitualmente não é muito bem explicado, que é aquilo que nas ciências sociais se costuma chamar a desruralização. Ou seja, Portugal foi um país rural, pré-moderno. Essa pré-modernidade durou praticamente até aos anos 70 e depois, de repente, é pós-moderno sem ter sido moderno. Ou seja, acontecem sucessivas vagas de imigração que nos lugares não correspondem a nenhum processo de modernização. E em determinada altura os fenómenos de rarefação de gente são tantos e os desequilíbrios que resultam do envelhecimento, por exemplo, ou da desestruturação das famílias, porque há sempre as pessoas, uma está em Paris, outra está a algures, e chegou-se a um ponto de não retorno, de facto. Eu não acredito que haja uma reposição dos níveis de povoamento que havia, sei lá, nos anos 40 ou nos anos 30, e provavelmente nem queremos isso. Nessa altura, os indicadores económicos eram péssimos. A nossa realidade aproxima mais as cidades médias, capitais de distrito, das grandes cidades do que do mundo rural ou ex-rural que as rodeia? Há outra história nesta nossa conversa, isto parece uma charada de jogo de palavras, que tem que ver com a palavra cidade também. Que é uma palavra nuclear hoje, nós estamos a começar do interior. Nós hoje usamos mais a urbanização, porque a ideia de cidade, a cidade é um lugar com nome próprio, habitualmente com uma localização precisa no mapa, nos mapas clássicos, são pontos, são bolas. A urbanização é um processo, e como processo que emerge a algures, toma lugar e toma forma de muitas maneiras. Todo o Algarve litoral está urbanizado, todo o noroeste, entre Aveiro e Viana do Castelo, quase está urbanizado, e não é uma urbanização feita de somatórios de cidades, como se as cidades fossem coisas que depois cresceram, como se fosse um ovo estrelado, digamos. Eu costumo dizer que são ovos mexidos. A urbanização, hoje em dia, corresponde a padrões de geográficos muito, muito distintos. Aproveito para... Sim, e só para terminar. E se nós insistirmos muito na dualidade cidade-campo,
estamos constantemente a insistir sobre um modelo que já corresponde ao passado. Hoje, por exemplo, quando falamos em modernização agrícola, seja onde for, isso não tem nada a ver com o velho mundo rural, não é? São empresários, as mulheres e os homens, que estão na azeitona, no vinho do Porto, na fruta, no que for. Não tem nada a ver com o rural tradicional. A sua resposta suscita-me já uma pergunta para o Nuno Ferreira da Cruz. Nuno, quando estuda a governança urbana, tem-se em conta isto, que a urbanização é muito mais do que apenas o que existe nas cidades e que, dependendo das zonas, há necessidades numa zona que não são as de outra? Boa noite, é um prazer estar aqui. Se não Antes de mais, deixe-me dizer que o Nuno investiga na LC Cities, que é o Centro Internacional da London Business School, sobre as questões do urbanismo, no fundo, e, portanto, também a sua London presença School aqui. of Economics. London Business School of Economics, evidentemente. Mas se não se tem em conta isso, devia-se ter isso em conta no estudo da governação das cidades ou da urbanização. Mas isso, o Carlos Daniel referiu o facto de os locais serem diferentes e, portanto, a governação ser diferente e tudo ser diferente local para local. E, de facto, em alguns países, essas diferenças verificam-se nas estruturas institucionais destes locais. Coisa que eu não acho... Está a dizer estruturas institucionais, está a pensar nas competências que os das governos locais têm. Nas autarquias, autarquias, sim. São diferentes de local para local. Em alguns países. Noutros, como em Portugal, digamos que a arquitetura é muito semelhante, quer num município de menos de 5 mil habitantes, quer num município de 100 mil habitantes. Digamos que a arquitetura é muito parecida, as competências e as responsabilidades são as mesmas. E claro que depois variam proporcionalmente, digamos, o bolo financeiro que eles têm. E está mal isso? É assim, ou está desatualizado, pelo menos? Isso é uma pergunta que se calhar que nós devíamos perder algum tempo a pensar sobre ela. Eu acho que sim. Agora, é complicado fazer diferente, porque é complicado ter, digamos, um ambiente institucional que é desenvolvido para Lisboa, ou para o Porto, ou para Faro, e um diferente para outro município qualquer, sem que isso suscite grandes polémicas, não é? Porque pode haver discriminação territorial, pode haver alguns desequilíbrios que podem daí advir. Agora, do ponto de vista teórico, parece fazer sentido, não é? Parece fazer sentido que não só os ambientes, as arquiteturas institucionais podem ser postas em causa, como os próprios limites administrativos dos municípios. Eu sei que isso é uma questão complicada, que foi brevemente aflorada quando supostamente fizemos a reforma do poder local, quando esteve cá a Troika, mas é uma questão que eu acho que nós devíamos debater no nosso país. Nós devíamos debater, quer dizer, nós quando estamos a falar do conceito... Concretizando, nesse sentido, um exemplo de algo que pudesse... Pegando aquilo que o professor Álvaro Domingos apenas disse, o que é uma cidade? Quando as pessoas falam na cidade de Lisboa, estão-se a referir exatamente a quê? Ao município de 500 mil habitantes ou à região de 3 milhões de habitantes? A parte das vezes, pelo menos do ponto de vista internacional, Lisboa é uma cidade de 3 milhões de habitantes. Agora, se formos falar com o Presidente da Câmara de Lisboa, ele não diz que é uma cidade com 3 milhões de habitantes, porque não consegue gerir esta população. Não é? Augusto Mateus, esta questão desta geometria variável já se lhe colocou. O senhor é hoje uma das pessoas, porventura, que melhor conhece o território, tanto trabalho que tem feito para diversas regiões do país. Sim. Isto é uma limitação? Deixe-me só, antes de responder, dizer que durante 42 anos fui professor e investigador e hoje faço consultoria baseada nisso. Não faço consultoria prática, faço consultoria mais prática ainda, porque é baseada em estudos. Em estudo permanente sobre uma realidade que muda a uma velocidade impressionante. E, portanto, este programa, se puder contribuir para alguma coisa, é para nos ajudar a todos a pensar estas questões de uma forma completamente diferente daquela que temos pensado. Durante muito tempo pensámos que o futuro do mundo rural era o mundo urbano. Agora sabemos que o que estamos a construir é uma hibridação entre rural e urbano, apesar das cidades no mundo emergente crescerem de uma forma dramaticamente rápida. Eu tive a oportunidade de visitar a cidade do México quando ainda tinha 2 milhões de habitantes, agora tem praticamente 30 milhões, acompanhei, é uma cidade que eu gosto, acompanhei, tal como acompanhei, por exemplo, o crescimento de Lima e a forma concreta em Lima, mais drástico que em Portugal, muitas aldeias fecharam
pura e simplesmente emigraram em conjunto para bairros de lata, que em Lima se chamam barriadas, e, portanto, reconstruíram na cidade o mundo rural, reconstruíram a configuração da praça, a configuração dos sítios onde conversavam. E, portanto, onde eu gostava de chegar é, nós sofremos algumas mudanças radicais. A primeira é, nós produzimos cada vez mais serviços e cada vez, em termos relativos, menos bens. Isto é, o consumo das famílias é cada vez mais um consumo de serviços e as empresas, para poderem gerar valor, têm que recorrer cada vez mais a serviços e não ao processamento de matérias-primas. Se fosse assim, a Ana Paula Rafael já não poderia estar aqui, porque não é possível desenvolver, ela falará disso muito bem, mas não é possível desenvolver. Portanto, ou seja, nós hoje vivemos, apesar de muitas vezes se dizer que não gostamos de serviços, é nos serviços que nós pomos a economia a funcionar com base no conhecimento e a responder depressa às necessidades da população, que são necessidades cada vez mais diferenciadas. Portanto, esse aspecto é um aspecto muito importante. Não é cidade quem quer, é cidade quem pode. Nós temos as fronteiras, dramaticamente, temos as fronteiras do Conselho de Lisboa definidas por uma estrada militar que já não existe. E, portanto, obviamente, a realidade faltou ao respeito à inação administrativa. Nós, durante muito tempo, construímos um modelo quase perfeito de ordenamento do território. Só faltava uma coisa, que era povoamento. Só faltavam pessoas. Estava tudo definido, menos o papel das pessoas. E, portanto, o despovoamento tem em grande parte que ver com um processo de desenvolvimento desequilibrado e políticas públicas desajustadas. Isso é possível alterar? Tem-se feito alguma coisa para alterar? Tem que se alterar, porque o país não pode estar mais tempo. Quer dizer, poder pode, não quero ser dramático. Não é bom, é para nós. Agora, nós não podemos querer permanentemente fazer o que devia ter sido feito 20 anos atrás, 10 anos atrás. Nós fizemos isso muito bem quando entramos em pleno na União Europeia. Durante cerca de 15 anos, nós ajustámos contas com o passado. O passado não tinha sido muito positivo, aproveitámos fundos estruturais, aproveitámos o empurrão da plena adesão à União Europeia e melhorámos drasticamente. A partir dessa altura, estava esgotado esse programa. Era preciso, nos campos, nas cidades, naquilo que não é campo nem cidade, um pouco dentro dos ovos mexidos que aqui se evocava, nesse terreno nós precisamos de criar coisas novas. Precisamos de fazer aquilo que nunca foi feito. Precisamos de inovar. Não de inovar nas generalidades. Nós agora temos palavras gerais para tudo. Aparentemente estaria tudo resolvido. As cidades têm que ser inteligentes, têm que ser sustentáveis. Enfim, aquelas coisas que já ouvimos todos e que não querem dizer assim, não querem dizer rigorosamente nada. Pois há uma outra questão que é a da realidade. Onde eu gostava de chegar é, por exemplo, um dos trabalhos que desenvolvi e gostei muito de fazer, porque era uma velha batalha minha, era reduzir drasticamente as freguesias da cidade de Lisboa. Fiz o estudo técnico para isso. As freguesias hoje estão construídas com uma base técnica sólida e tive a oportunidade de propor uma coisa, e calmo já com isto, uma coisa muito importante, que é, nós muitas vezes olhamos para o mundo urbano ou para as cidades como se fosse um jogo de crianças tipo Lego, ou como aqueles que aparecem nos computadores tipo SimCity, isto é, X pessoas, uma esquadra de polícia, tudo igual, tudo os mesmos módulos, tudo igual. Uma cidade não é nada disso. Uma cidade tem vida, envelhece e rejuvenesce. Os bairros têm ciclos completamente diferentes uns dos outros em cidades grandes. E já vamos mais à cidade, portanto, se me permite. Este é o aspecto que eu acho que nos devia obrigar a que estes estudos, estes programas, estas conversas sobre mundo rural, mundo urbano, fossem orientadas só num caminho, que é mundo rural, mundo urbano, hibridação urbano-rural, porque sim. Vamos à procura disso? E não porque não. Não porque Ana Paula Rafael, já o disse, empresária, é presidenta de Elmar, tem no fundo uma marca construída desde meados do século passado a partir de Alcaíns, no distrito de Castelo Branco. É uma das maiores empregadoras do distrito, emprega à volta de 400 pessoas, portanto é mais gente ainda do que essas 400 pessoas, aquelas que vivem em função do vosso trabalho. Como é que se aguenta uma marca desta dimensão e uma empresa destas, com os chamados custos de contexto, hoje estão lembrados seguramente acrescidos em relação à concorrência, com a necessidade de deslocar know-how, conhecimento de pessoas para o interior do país? Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, cumprimento todos.
Na verdade não é fácil, na verdade estar no interior, e eu estou a ouvir atentamente aquilo que se está aqui a passar, e há uma palavra que é a realidade, e a realidade tem muita força, e o interior na verdade está a ser cada vez mais penalizado com a ausência de medidas de equilibragem de um país. Ter uma empresa no interior neste momento tem custos de contexto que não são prioritizados, que não são avaliados e que não são contextualizados em políticas com prioridades. Exemplos, por exemplo, Ana, para quem nos está a seguir, exemplos desses custos acrescidos e que não existem para outros. Olha, por exemplo, a Dialmar, se estivesse sediada aqui em Lisboa, ou junto aos portos, junto ao centro de decisão, teria um custo que está estimado já por nós, e que em 2016 representou pouco mais de 100 mil euros, mas 100 mil euros ainda é dinheiro. Portanto, pouparia 100 mil euros ano se estivesse perto dos grandes centros urbanos. Exatamente. Primeiro porque os centros de decisão estão concentrados, portanto, maioritariamente em Lisboa e Porto, portanto, com quem as empresas do interior, todo o interior, têm que lidar e, portanto, trabalhar. Depois porque também o interior, com o despovoamento que teve e a falta de soluções de atratividade, também não tem mão de obra qualificada portanto, as vias intermédias é preciso levá-los para lá e, portanto, nós temos esse custo de contexto em que as pessoas que estão maioritariamente nas direções da empresa são de Lisboa ou são do Porto, genericamente. E depois também... E tem de receber mais para decidir mudar de vida e ir para Alcaim? Naturalmente, e a mobilidade deles tem que ser paga. Portanto, é obrigatório ser paga. A introdução dos custos de portagem nas empresas que estão neste contexto interior também foi um fator negativo e também é decisivo relativamente à mobilidade das pessoas. Portanto, a mobilidade das pessoas, mesmo dentro do próprio interior, entre cidades de proximidade ou entre zonas ainda povoadas de proximidade, também é um fator inibidor da mobilidade das pessoas e da acessibilidade a um emprego mais estável e com uma dinâmica mais equilibrada. E, portanto, temos aqui o fator mão de obra, o fator custos de contexto que envolvem combustíveis, envolvem as portagens, envolvem um conjunto Portanto, não tem dúvida de que o interior hoje é ainda desfavorecido? Eu não tenho dúvida nenhuma que o interior é desfavorecido há muito. Hoje é ainda mais penalizado porque o despovoamento está-se a fazer a uma velocidade extraordinária. Já vou querer ouvi-la também sobre medidas que defende, e sei que já defende há vários anos, para que mude esse cenário, mas trago mais um exemplo, enquanto reportagem, o exemplo de Ponte de Souro, onde um grupo de teatro e particularmente uma escola de pilotos literalmente mudaram a face da localidade. Ponte de Souro é hoje uma localidade onde, por exemplo, o comércio, a restauração, também a habitação estão absolutamente revolucionadas, porque de repente só esse centro aeronáutico garantiu 200 empregos diretos. O som bucólico que os poetas cantam, o ruído vintage de um Portugal profundo, a vibração potente de um progresso anunciado em Ponte de Souro. Todos os dias os vejo a passar, para baixo para cima. Há um corrupio nos céus do Alto Alentejo. Tenho medo é que eles me caem para cima de mim, mas caralho. São os aviões da GR. Era a escola 503 report final runway 03. A escola de pilotos está sediada no Aeródromo Municipal já lá vão 3 anos. Nós, neste momento, estamos com cerca de 170 postos de trabalho criados. Naturalmente, muitos deles são, a maioria deles são postos de trabalho criados qualificados. Muita gente veio de fora e quem é da terra nota a diferença. Eu penso dizer que há uma Ponte de Souro antes e uma Ponte de Souro depois da GR. Ponte de Souro tornou-se muito provavelmente a mais cosmopolita cidade do distrito de Porto Alegre e, quem sabe, de todo o Alentejo. My name is Jeremia. I'm from Indonesia. I'm Belgian. I'm from Mauritius, so it's a small island in the Indian Ocean. I'm Ismail Abubakar. I'm 17 years old. I'm from Nigeria. With different speeds, we'll have different angles. Jovens de todo o mundo pousam aqui durante cerca de ano e meio para aprender e ganhar asas. São agora cerca de 200, outros tantos já passaram por Ponte de Souro. A maior parte faz vida nesta espécie de residencial académica, outros vão viver para a cidade. Todos ajudam a alimentar a economia de Ponte de Souro.
We have free shuttles. The school provide us shuttles, so it's quite easy to move to town and to visit. Many times I go to town, but yeah, like that is just to go to supermarket, to the laundry. I go to the bar, I play pool, I shop. I cut my hair, I swim and I do everything. Ali bem perto, na aldeia da Tramaga, o negócio no restaurante Nascer do Sol deu uma grande volta. E a mudança notou-se logo que se iniciaram as obras de construção do aeródromo. Enquanto agora se vende, não sei, 70 ou 80 almoços, houve uma altura que se vendia 10. E agora... A restauração não foi o único ramo de negócio a florescer. A grande questão é os T1 e os T2, que não há casas no mercado que cheguem para a procura. Tem alguma para arrendar? Não tenho e nem penso vir a ter brevemente. Há casas que estavam fechadas e que estão agora a ser recuperadas. Boas notícias para a construção civil. António Duarte trabalhou muitos anos nas obras, acartou muita cortiça, tem as costas feitas num 8, sendo que os negócios do ar também estão a dar frutos a agentes do campo. Aqui para Ponte Sori deu um grande resultado. Abrir aquela construção da pista de aviões, depois daquilo estar a funcionar até aqui para estas casazinhas, assim, desenvolver-se muito aqui com o Concelho de Ponte Sori. O Sr. António está a falar das casas de turismo rural que aqui e ali começam a aparecer. Alice Pereira toma conta de uma delas. E já têm ficado aí alunos ou famílias de alunos? É já, principalmente famílias, alunos nem tanto. Bem no interior, a cerca de 1h30 de Lisboa, a cidade de Ponte Sor cresceu na segunda metade do século XX, alimentada pelos dinheiros da cortiça, por alguma indústria e pelo então crescente tráfego automóvel na Nacional 2. Mas no século XXI as coisas mudaram. As autoestradas levaram os carros por outras paragens e em 2009 fechou a Delphi. Com o encerramento da fábrica de componentes para automóveis, perderam-se cerca de 500 postos de trabalho e depois veio a crise. E aos males do país somaram-se as maleitas do interior. Há muito que o concelho está a envelhecer e a minguar. Desde o início do século, Ponte Sor perdeu mais de 2.000 habitantes. Amigos meus fizeram escola comigo, foram estudar para fora, uma situação normal, e acabaram por ficar noutras cidades, porque não têm havido trabalho. A autarquia canalizou cerca de 27 milhões de euros para o desenvolvimento do aeródromo municipal. Foram criados cerca de 300 postos de trabalho. A tecnológica portuguesa Tekever foi a última a instalar-se. Produz aqui drones de grandes dimensões. Aqui nestas instalações de Ponte Sor, nesta altura, já temos cerca de 40 pessoas, sendo 2 ou 3 fora de Ponte Sor. Portanto, foram pessoas recrutadas aqui na região. Estamos a continuar esse trabalho de recrutamento e temos como objetivo chegar ao final do ano com 80 pessoas aqui. Nesta terra do Alto Alentejo, a esperança tem agora um nome sofisticado. Chama-se Cluster Aeronáutico. Talvez seja desta que a prosperidade aterra de vez em Ponte Sor. Augusto Mateus, temos um cluster, temos um grupo de teatro. É por este que também mobiliza muito em Ponte Sor, é por estes caminhos da cultura, de um setor em específico que o interior pode desenvolver? Em primeiro lugar, por uma coisa, não se consegue conceber Lisboa sem Tejo, nem Porto sem Douro. Esta aventura das cidades, para a humanidade, tem 5.000, 6.000 anos no máximo. A primeira realidade a que se chamou cidade, que, enfim, tem que ver com o nome do Iraque, Uruk, ou com Ur, com coisas tão importantes como aquilo que nós hoje chamamos de Estado de Direito, aquilo que nós chamamos escrita, aquilo que tem que ver com profissões, aquilo que tem que ver com cotidiano, com alguma capacidade discricionária de fazer isto e não aquilo, de comer isto e não comer aquilo. Era nesse sentido a pergunta, o caminho também é este? Não, aqui há uma coisa muito importante que é, Ponte Sor está onde está. Eu não vou entrar, porque é passada a conversa do litoral e do interior, estou muito mais interessado em criar condições que resolvam os problemas que a Ana Paula Rafael referia, que é, o grande problema é que isto tem que ver com atratividade e competitividade. Isto tem que ver com aquilo que é muito simples, que é as nossas sociedades ou conseguem dar liberdade individual aos cidadãos num quadro de justiça social e de eficiência económica,
e têm um larguíssimo futuro, ou não conseguem e aprofundam aquilo que todos sentimos, que é uma situação de grande dificuldade, onde coisas que pensávamos estar adquiridas deixaram de estar. E que obrigam a soluções que têm que ser muito bem pensadas, porque a afetação de recursos é absolutamente decisiva. Quando eu não ponho os meus recursos naquilo que faz futuro, quando eu ponho os meus recursos naquilo que ficou para trás, ou que fez passado, eu vou ficar para trás. Por exemplo, nós falamos muito de ecologia, falamos muito de sustentabilidade, mas negamos nas nossas sociedades remunerar o mundo rural pelo contributo decisivo que dá à sustentabilidade do planeta. E isso deve ser feito de um ponto de vista de futuro e não de um ponto de vista de compensar quem ficou para trás. Quando está a dizer remunerar o mundo rural, está a pensar, por exemplo, na gestão da floresta? Estou a falar da floresta, estou a falar da paisagem, estou a falar da cultura, das tradições, estou a falar de coisas que são absolutamente fundamentais numa sociedade de humanos, de pessoas, de homens e de mulheres, cada vez mais diferentes entre si. A globalização, que hoje organiza no mundo uma coisa que é a fragmentação de todas as atividades produtivas. Vocês mostraram aqui vários sítios onde não se faz tudo. Faz-se uma parte daquilo que é necessário fazer para chegar à satisfação das necessidades. Tudo isso se faz hoje numa lógica que é uma lógica de usar as tecnologias de informação e comunicação. Nós vivemos num mundo de computação cognitiva. Hoje, ainda há muito em Portugal quem fala de informática ou fala de computador. Nós o que temos é computação, e computação que aprende a computar, aprende com o que computou, ou seja, em que máquinas programadas por seres humanos, com competência, conseguem desenvolver-se, utilizando aquilo que se chama, vamos sempre parar ao inglês, o Big Data, isto é, a possibilidade de trabalhar em tempo real informação impressionante. Mas para os seres humanos, o grande problema continua a ser transformar informação em conhecimento. Não é porque temos muita informação que somos muito sabedores ou que temos muito conhecimento. E, portanto, uma cidade é, como se sabe, um espaço de facilidades, de liberdade, de oportunidades. Já lá vamos mais à questão da cidade. Álvaro Domingos olhava para si a ver aquela reportagem, e alguém que se dedica ao estudo da geografia humana, ver um quase repovoamento de Ponte de Sor com tanta gente que vem de outras partes do mundo, isto quer dizer o quê? Vai significar o quê? Deixe-me que diga, para um geógrafo, o mistério é refazer o discurso entre a sociedade e o território. Na velha geografia, quando nós vivíamos em sociedades bastante enraizadas e bastante estabilizadas, e em que a terra ou os recursos locais tinham uma importância muito grande, este nexo entre sociedade e território era fácil de perceber. Hoje em dia estas duas coisas como que descolaram uma da outra, não é? Já foi falada aqui a importância da globalização da economia. Parece que cada uma destas coisas podia surgir em qualquer ponto do globo, e também já foi dito que os chamados sistemas sociotécnicos, desde a cloud até às redes, às mais vulgares, desde a rede de água e de saneamento, os transportes ou as telecomunicações, todos esses sistemas sociotécnicos produzem uma certa indiferença locativa. Ou seja, para muitas atividades económicas é quase indiferente estar ali ou acolá. É claro que depois, quando fazemos o historial dessas atividades, nós encontramos uma raiz e uma razão. Mas o que eu quero dizer é, conhecido isso, não somos capazes de transplantar esse exemplo, assim como é aqui, também pode ser ali, porque a realidade vai nos contrariar a questão. Eu chamava a atenção para um fenómeno que está a acontecer em Portugal, que é completamente radical, que é o caso do Alqueva. São 120 mil hectares de um Alentejo completamente diferente daquilo que as pessoas pensavam, e muitos ainda pensam que é o Alentejo, não é? É trigo-loiro, é Alentejo. Agora é tudo regado, desde papoilas do ópio até olival intensivo. Essa renovação sociotécnica e económica é impressionante e é reconhecível em termos da paisagem, que é, digamos, o visual daquilo que nós chamamos o território. No entanto, em termos de fixação de emprego, isso significa muito pouco e às vezes traz consigo efeitos perversos. Por exemplo, mão de obra nepalesa paga sabe-se lá como, que quase que são os velhos ratinhos. Aquela mão de obra miserável que vinha das beiras, trabalhar por contrato para fazer as searas, agora vem do Nepal, vem contratada por empresas muito duvidosas
E que desenvolvimento é este, não é? Mais parece uma espécie de colonização. E então, termino. A ideia que se me põe é exatamente deixar as tais palavras da cidade, do campo, do rural. Eu peço perdão, mas essas palavras a mim não me dizem absolutamente nada. E começar a chamar as coisas pelos nomes e a tentar verbalizar como se cidade e campo não existissem, por exemplo. Nós seríamos capazes de falar no que se está a passar ali e acolá, e eu creio que sim. Porque as palavras, é a história das palavras e das coisas. Se as coisas mudam, as palavras têm que se reciclar. Se nós usamos velhas palavras para estudar coisas que não obedecem a essas palavras, estamos, de alguma forma, a fazer um exercício de deformação. E Augusto Mateus dava um exemplo há pouco, esta questão da computação. Só acabo, o território, para mim, é um somatório de coisas, de uma diversidade e de uma contradição. Desde a aeronáutica de Ponte de Sor, mas também a aeronáutica em Évora, por exemplo. Claro. Pensa-se que um dia haverá aeronáutica em Beja com o desmantelamento de grandes aeronaves, ou de repente aparece um exemplo de uma empresa ultra sofisticada, algures, porque está conectada às redes. E, portanto, repito, nós temos que rever bastante os conceitos, as palavras, as representações, as imagens com que vemos o nosso próprio território. Eu só ocupava um minuto, que eu acabei por não dizer. Eu estou de acordo com o que o Álvaro dizia, mas há vantagens territoriais. Muitas vezes não são aquelas que se pensam. Isto é, Ponte de Sor tem uma vantagem territorial fortíssima. Aquilo que acontece ali não podia acontecer em muitos outros territórios. Eu estive ligado ao trabalho de desenvolvimento da estratégia para o Alto Alentejo. E Ponte de Sor tem uma localização privilegiadíssima para aquilo que são as atividades de proteção civil que usam aviões, e foi isso que permitiu fazer aquilo. Portanto, ou seja, nós muitas vezes temos uma cultura de achar que tudo se faz com infraestruturas, o discurso centrado no... Já vai ter uma pergunta sobre isso e vai poder continuar a desenvolver, mas deixe-me só dizer, Carlos V, houve um tempo, não há muitos anos, a maior cidade da Península Ibérica era Lisboa e a segunda maior era Sevilha. Carlos V, digamos, os filhos são mais conhecidos, porque chamam-se Filipe, mas o Carlos V dizia: fosse Lisboa a minha capital e eu seria dono do mundo. Isso não se pode dizer hoje, mas ele pôde dizer nessa altura. Vê-se bem que o Carlos V não era do Porto. É. Mas o nosso drama é que na globalização as rivalidades entre Alcochete e Montijo ou entre Porto e Lisboa não servem para nada. O que acontece é que nós temos que perceber que há pessoas com os mesmos problemas, as mesmas capacidades, a disputar as mesmas oportunidades em todo o mundo. E por isso, aquilo que é um bom exemplo em Ponte de Sor é ter encontrado uma vantagem territorial que permite fazer coisas que são atrativas e geram riqueza, e não ter feito, como se fez, por exemplo, gastou-se cerca de 50 milhões de euros em Beja para fazer um aeroporto que não tem aviões. A Espanha gastou 350 milhões em Ciudad Real para fazer um aeroporto que não tem aviões. Portanto, nós temos que perceber que não são os edifícios, que não são as infraestruturas, são aquilo que a Ana Paula Rafael dizia: o grande problema de quem está, como ela, naquele território é a falta de serviços qualificados. E é mais do que custos de contexto, é aquilo que só pode ser feito com uma boa articulação entre o que faz a sociedade democrática e o que faz o mercado. Para Ana Paula Rafael, tenho uma boa pergunta. O Ricardo Venâncio, um dos espectadores que colocaram questões no site Fronteiras 21 e que estão convidados a estar no programa e a colocar essas questões aqui de viva voz. Ricardo, boa noite, bem-vindo. Peço-lhe só que seja o mais conciso possível. Com certeza. Doutora, boa noite. Sendo empresária do interior e responsável por uma empresa que é muito importante e tem uma responsabilidade social e económica e familiar, inclusive, de um concelho pequeno, mas de boa gente como é Alcaíns, pergunto-lhe muito diretamente e muito concretamente, agradecia que respondesse. Que medidas concretas espera ver, ou até aqui esperava, mas espera ver, do poder local e do poder central para combater as assimetrias regionais e estimular a atração de capital humano e de investimento? Obrigado.
O Ricardo tirou-me uma pergunta, mas é tão boa que está feito. Eu primeiro quero agradecer ao Ricardo essa pergunta, porque eu ia introduzir o tema agora, porque eu vivo no interior, estou a ouvir os colegas de programa conversarem. Eu vi aquele filme e aquele filme só demonstra como há uma atitude, um investimento muda completamente e descaracteriza ou caracteriza completamente e gera uma solução e uma dinâmica para as pessoas, porque estamos a falar de pessoas, para as pessoas, numa cidade do interior. Portanto, eu vivo lá e aquilo que eu sinto e aquilo que eu tenho que aqui dizer é que, e chamando a realidade que é o meu dia-a-dia, é que, na verdade, as assimetrias têm estado a ser aprofundadas ao longo do tempo e é preciso, na verdade, intervir sobre isto, não apenas com investimento público, mas também com investimento privado, permitindo que os privados, na verdade, tenham liberdade de investir, mas tenham apoios para investir e sejam atraídos para ali, porque tem que haver, relativamente a estas questões que estamos hoje aqui a debater, que é uma assimetria enorme entre o que é litoral e o que é interior, porque esse conceito existe e é real, portanto, ele não desapareceu porque nós, para frasearmos um outro conceito qualquer, ele existe porque está lá. Nós estamos a falar de pessoas que estão cada vez mais isoladas, cada vez mais distantes Ana Paula, eu tenho dos que pedir, centros. e então que medidas concretas, era a pergunta, é que espera que sejam tomadas? A primeira medida, que eu considero que é importantíssima, é criar uma estratégia clara, objetiva, com priorização de soluções políticas contextualizadas para as regiões, porque cada região é diferente de outra região. Está a falar de estratégia, soluções, falta ainda o concreto, exemplos do que lhe parece que é possível. Eu sei que já pensou nisto durante muito tempo e, portanto... Soluções. Eu penso que a primeira medida que é importante pensar é o povoamento repovoar estas regiões. E como é que se repovoa? Porque se eu não repovoar uma região, aquilo que vai acontecer é que, por muitos investimentos públicos que eu coloco lá, eles nunca têm nenhum retorno. E onde é que se vão buscar as pessoas se elas estão a fugir para as cidades e para o litoral? Nós temos uma política de imigração fortíssima há muitos anos. Nós temos muitos imigrantes lá fora que querem voltar, mas têm que ter condições para isso. Eu conheço alguns imigrantes que estão lá fora, têm as suas contas bancárias lá fora, não querem transferi-las para Portugal, não têm condições para isso, preferem as condições dos países onde desenvolver a sua atividade, estão lá porque têm condições de saúde diferentes e não têm no interior, nos locais. Portanto, o regresso de imigrantes portugueses, seguramente a atração de imigrantes de outros países? Naturalmente, o fator das migrações. De outros países. Eu lembro aqui, há cerca de 4, 5 anos, a própria Espanha fez um repovoamento do interior de Espanha, em que atraiu uma comunidade inglesa de quase 1 milhão de pessoas, com uma estratégia para o interior de Espanha. Nós temos neste momento, inclusive Portugal está a viver um momento de oportunidade, porque Portugal é um país seguro, é um país tranquilo, é um país que tem uma série de fatores naturais de atratividade. Nós temos uma comunidade de reformados estrangeiros que podem vir viver, acabar os seus dias em Portugal, estar e investir em Portugal e ser inclusivamente uma dinâmica na geração e no intercâmbio cultural. Além da questão de atração de pessoas, mais alguma que anuncie como prioritária? Mas temos que atrair jovens ativos também. Não estamos a falar de imigrantes portugueses reformados, não estamos a falar de uma população imigrante, de uma população externa, estamos a falar também de jovens ativos. Mas nós temos que criar as condições para que jovens como o Ricardo queiram ir para o interior, tenham um ambiente favorável, tenham um contexto confortável, possam ter um contexto cultural onde eles possam... Primeiro temos que criar emprego naturalmente, não é? Porque senão o Ricardo não tem uma oportunidade de emprego, também não vai para o interior. Mas quando for para o interior, tem que haver aqui um caminho que se tem que fazer caminhando, com uma estratégia simultânea, tem que haver simultaneidade naquilo que é repovoar e naquilo que é simultaneamente criar condições de investimento. E acredita que é possível, já percebi, portanto tem uma perspectiva otimista, Ana Paula, mesmo conhecendo as dificuldades todas. Vou passar a palavra à Teresa Valadares, que está aqui à esquerda, à minha esquerda, e que tem uma pergunta para o professor Augusto Mateus. Olá, boa noite a todos. A minha pergunta é, há municípios interiores de onde as pessoas continuam a sair e, apesar de terem sido feitos investimentos sociais e em infraestruturas, portanto, a minha pergunta é, o que é que está a falhar?
Ou seja, aquilo no fundo que já aludiu e que a Ana Paula estava a falar agora também. Há equipamentos sociais, há infraestruturas. Eu, como já se percebeu, tento pensar aquilo que nós somos. Nós somos habitantes deste planeta e, portanto, todos nós somos habitantes do planeta Terra. Depois, de uma forma ou de outra, fazemos parte de blocos supranacionais, no nosso caso, uma Europa numa situação difícil e à procura, digamos, de um futuro, e depois somos portugueses, portanto, temos estas declinações. Não é possível pensar Portugal sem pensar o mundo. Eu, por exemplo, não posso pensar o problema que me está a pôr sem, por exemplo, evocar a Itália, que nos últimos 15 anos perdeu cerca de 20 pontos do seu nível de vida no contexto europeu. É o país que mais perdeu. Nós perdemos 6, a Espanha perdeu 2, a Itália perdeu 20. A Itália tem, para usar a expressão, portanto, como já perceberam, eu tenho que pôr muitas aspas no interior, não é uma questão geográfica, como já também o Álvaro disse, mas aceitando o conceito do ponto de vista de algo não está bem do ponto de vista de igualdade de oportunidades, que era também a sua pergunta, então esse algo que não está bem, chamemos-lhe, eu não estou de acordo, porque a minha experiência diz-me que a 200 km de um oceano eu não estou no interior, nem sequer geográfico. Mas o principal cliente de Portugal é a Espanha e eu, no interior, estou mais próximo da Espanha. E, portanto, o problema não é um problema geográfico, é um problema de condições para criar riqueza e para a repartir, que é uma coisa diferente da interioridade. Se a interioridade for isso, eu estou bem. Então, o que é preciso fazer? Olha, voltando, houve um tempo no mundo em que tudo estava no mundo rural. A indústria estava dentro do mundo rural. Tudo estava dentro do mundo rural. A nossa história, a partir do momento destes 6.000 anos em que fomos fazendo cidades, e nem sequer nos entendemos da língua portuguesa, porque quando nós dizemos o town, que aqui já foi evocado nas entrevistas, o town para nós é pouco. Nós queremos cidade, não queremos uma vila-cidade. Não. Portanto, ficávamos tristes com a expressão inglesa, que é para chamar a atenção para realidades que não são totalmente cidade, têm elementos de cidade e têm elementos do mundo rural. O ponto-chave é uma cidade, é um amontoado de cidades. Nós temos a cidade comercial, temos a cidade logística, temos a cidade do conhecimento, temos a cidade da cultura e do património, temos a cidade residencial, temos a cidade para envelhecer, a cidade para crescer, temos a cidade para aprender, temos a cidade para investigar. Se não cuidarmos destas cidades, se estas cidades não se misturarem todas umas com as outras, nós não temos cidade. Temos as cidades derrotadas porque se tornaram congestionadas, tornaram-se não em centros de facilidades, mas em centros de dificuldades, que é um dos problemas que nós temos em muitas cidades. E, portanto, a sua questão, a resposta que merece é basicamente esta. Nós temos que procurar o máximo de eficiência na afetação dos nossos recursos. Não podemos fazer aquilo que não é de proximidade como se fosse proximidade. O sistema de saúde, por exemplo, deve ser feito todo numa lógica de estar próximo das pessoas, exceto os hospitais, que têm que ser excelentes e têm que ter dimensão para poderem ser eficientes. Augusto Medeiros, muito obrigado. Nuno, queria dizer alguma coisa sobre isto? O investimento que chega para infraestruturas, para equipamentos, mas que depois muitas vezes leva às pessoas? Eu vou lá chegar, entretanto, eu passo aqui um bocado e eu tenho coisas que me lembrei que era importante dizer. Uma delas é, na peça, nas várias peças que passaram e aqui também, às vezes utilizamos a palavra fugir do campo. Eu não gosto muito dessa expressão, porque eu acho que é muito importante que as pessoas possam votar, como se diz em inglês também, votar com os pés. As pessoas não estão bem, devem ter a liberdade de poder ir para outro sítio, e dentro do país é muito mais fácil do que para outro país, não é? Portanto, passar de município para município, de cidade ou de campo para a cidade, devia ser mais fácil, e não se deve permitir que se imponham barreiras a esse movimento. Porque muitas vezes, agora temos aqui uma pessoa que representa e que vive no interior, mas muitas vezes o que temos é muitas pessoas que vivem em cidades com nostalgia e com romantismo acerca da vida do campo, mas vivem nas cidades e depois vêm com ideias de que é muito bonito viver no campo, mas vivem nas cidades. E começar com um discurso que impede outras pessoas de usufruir das mesmas oportunidades que elas tiveram é um bocado perigoso.
A outra questão que eu queria dizer, eu também acho que a dicotomia cidade-campo e interior-rural não é excelente, ainda que a localização seja importante. Mesmo que não seja importante agora, se calhar foi importante no passado. E estas coisas têm uma dependência que depois é tipo bola de neve, não é? A aglomeração de pessoas cria oportunidades, novas oportunidades que depois chamam outras pessoas para esses aglomerados. Portanto, é uma questão histórica também. E depois, para ir ao investimento de infraestruturas, bom, ainda queria introduzir outro conceito. Eu, se morasse em Ponte Sor, eu senti-me vulnerável, porque depender tanto de um investimento e de um setor é um bocado pouco resiliente, não é? E nós vimos que a outra empresa que fechou antes perdeu 500 postos de trabalho e este criou 200 ou 400, quer dizer, acabou por perder no final. Vou fazer um desafio, até porque hoje vê o país a partir de fora e ainda é o jovem investigador, que olhe connosco, porque vamos obviamente olhar todos, para uma série de gráficos que são bastante ilustrativos, resultam de dados trabalhados pela Pordata e que mostram um pouco qual é hoje a realidade do país sob determinados prismas. O primeiro é sob o prisma da densidade populacional. E vamos olhar, aquele mapa no fundo vai engordar ou emagrecer consoante a zona do país onde vive mais gente neste caso. E o que vemos é um país que se concentra em redor de duas grandes cidades e curiosamente é na Amadora que se concentra o maior número de habitantes, 7.400 pessoas por quilómetro quadrado. O segundo mapa tem a ver com o envelhecimento do país. É o único destes mapas onde, naturalmente, o interior surge mais inchado, perdoando-se a expressão, que o litoral, mas é mais ilustrativa, porque, de facto, a média nacional é de 14 idosos por 10 jovens, mas, por exemplo, em Vila Velha de Ródão há 80 idosos por cada 10 jovens. A seguir olhamos o número de habitantes por centro de saúde, porque os serviços, e designadamente os serviços públicos, são também fundamentais para fixar populações, o acesso a estes serviços. Nos centros de saúde, o número de habitantes por centro de saúde ou por extensão de saúde também se destaca com Santarém, a Península de Setúbal, mas vemos claramente que é na região da Grande Lisboa e também só quase no Grande Porto que os números são particularmente significativos. Seixal tem um número então enorme de 159 mil habitantes por cada centro ou extensão de saúde. Pressão, no fundo, neste caso, pressão. Não é vantagem ter mais, é ter de servir mais gente, porque muito mais gente vive nas tais regiões à volta dos dois grandes centros urbanos. Em relação ao ensino superior, uma distribuição mais harmoniosa do país, olhando o número de estabelecimentos de ensino superior, uma distribuição com concentração natural em Porto e Lisboa, mas universidades e politécnicos de Bragança ao Algarve e também nos arquipélagos. O mapa seguinte é sobre o rendimento social de inserção. Recebem 3% dos portugueses, 3 em cada 100, portanto, com 15 ou mais anos de idade, uma grande concentração na área metropolitana do Porto, necessariamente no interior, em particular no Douro e nas Beiras, e nos Açores, com um recorde verdadeiramente na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel. A seguir, este mapa diz particularmente respeito à Ana Paula Rafael, porque é o mapa das empresas com 250 ou mais pessoas, e aqui é particularmente significativo aquela barriga que se vê no interior alentejano, que corresponde sobretudo a Campo Maior e ao fenómeno Delta, e seguramente num daqueles mapas acima há de estar também a sua empresa a significar ali uma zona do interior também mais, no fundo, mais gorda, se quisermos, em termos da presença de uma empresa que seja com mais de 250 trabalhadores. E por fim vamos ver a oferta ao nível dos museus. Lisboa tem 43, é que tem mais, mas também Porto, Guimarães e Braga, Coimbra e o Funchal são zonas onde a oferta cultural a nível de museus é significativa. E o desafio, Nuno Ferreira da Cruzeira, para si, para olhar para este país, reconhece há aqui alguma coisa que gostasse de ver completamente diferente? Quer dizer, as desigualdades são sempre má notícia, mesmo que sejam desigualdades territoriais ou dentro da mesma cidade. Mas vendo de fora, não vejo nada assim de tão radicalmente diferente do que se passa noutros países do dito mundo ocidental. Quer dizer, se nós formos ver... Basta olhar, por exemplo, para os votos, como foram os votos, por exemplo, na questão do Brexit, do referendo do Brexit, como foram os votos nas eleições americanas, e existe quase que se pode sobrepor aqueles mapas que ali foram postos com as intenções de votos e como as pessoas votaram, porque estão desiludidas e estão desapontadas com, digamos, com... Mas Álvaro Domingos, é uma forma de conhecer melhor o nosso país, olhar para ele sob esta perspectiva. Aqueles mapas que ora se cartografam valores absolutos e o mapa é mais legível, ora se cartografam pesos percentuais e a coisa é mais complicada, não é? E agora, não há qualquer dúvida que
Eu nunca percebi muito bem qual era o drama das assimetrias. Os territórios, os países, os continentes, todos são o planeta todo sempre foram assimétricos. Não, isso não me preocupa nada. Não me preocupa muito que num lugar vivam 500 ou 5 mil. Preocupa-me se vivem bem. Exatamente. Pronto. Eu sou melgacense. Estive lá até aos 14 anos. Os meus compatriotas, os meus familiares, os meus vizinhos emigraram todos. Lá toda a gente sabe que o contrário do interior não é o litoral. O contrário do interior é o exterior. Portanto, eu vou para o Canadá, para Paris, para a Alemanha, para onde for, para organizar a minha vida. Não há drama nenhum nisso. É claro que eu gostava que houvesse umas empresas em Melgaço. Para aqueles que querem viver lá, que é a terra mais linda do planeta, já agora, aproveito. Cada um tem a sua. O possam fazer. Agora, o emprego não se decreta, não se enraiza. Quando se diz nós devemos fazer, quem somos nós? Qual é o poder do Estado, neste momento, para infletir o que quer que seja? Neste país que é centralizador, macrocéfalo, burocrático, desde Dom Afonso Henriques, quando é que se testaram políticas regionais com alguma capacidade de ajustar soluções e ter uma governabilidade dessas soluções? E ainda há gente que procura vida no campo ou não? Aquele lado romântico do que falava. Ai, claro que há. Claro que sobretudo, então não há. Cada vez mais e cada vez mais... Vamos ter um exemplo disso. Vamos dar um exemplo particularmente significativo. É um casal, eu juro que os deixo falar a seguir, mas até para virarmos a conversa para as cidades, eu tenho mesmo que colocar no ar esta reportagem. Uma reportagem do jornalista da RTP, Pedro Oliveira Pinto. Ele foi à procura de um casal jovem português, que já viveu no Porto, viveu 3 anos em Londres, mas literalmente decidiu viver no campo, longe da confusão da cidade, dos horários, da necessidade de pagar uma habitação, e decidiu então construir na zona da Pampilhosa uma habitação pelas próprias mãos e beneficiar diariamente de não ter grandes horários e de um ambiente mais saudável. Pronto? Vai! É o que me trouxe a mim aqui, é isto. Isto é mesmo um paraíso. Em casa temos o conforto e aqui temos o prazer. Só vivemos uma vez, não é? Temos que tomar a vida pelos cornos e vivê-la. Anda, agora já vamos. Nas latitudes do Rui e da Inês estiveram sempre as cidades. Nasceram em Guimarães e em Lisboa, conheceram-se no Porto, mudaram-se por fim para Londres. Mas foi no campo, no interior profundo do país, que decidiram dar um recomeço a essa tal vida que só se vive uma vez. Para mim era opressivo, para dizer a verdade. Tornou-se uma coisa muito opressiva, mesmo a agressividade que se sente tantas vezes na cidade, todo o stress, a mim foi o ruído. Procurávamos um estilo de vida mais livre. Nós sabíamos que queríamos tentar viver livre de dívidas. Quando estávamos a começar a procurar formas alternativas de vida, vimos um documentário de um arquiteto que é o Mike Reynolds. I think we have to devise ways to demonstrate change. Fast. O arquiteto ensina a fazer casas a partir do lixo. O Rui e Inês já estavam desencantados na cidade, acabavam de ter a primeira filha. E é então que ele decide partir para os Estados Unidos para conhecer Mike Reynolds. Nós, com a ajuda de 20 voluntários, construímos uma casa chave na mão em 2 semanas. E vi que era possível. E assim fizeram. Esta é já a segunda morada do casal, em Pampilhosa da Serra. Isto era um corral de cabras. Na parte de baixo, aqui em baixo, existia um corral de cabras e aqui era o sítio onde guardavam os alimentos. As pedras vieram do local, a madeira foi cortada toda aqui. A maior parte das populações subdesenvolvidas constrói a sua própria habitação. E se calhar não vivem sob a pressão de terem que pagar uma casa a vida toda. Se calhar são mais felizes por causa disso. A água é da nascente, a energia provém de painéis solares, a comida quase toda do cultivo. Depende das épocas do ano. Não é? Normalmente, a partir agora do verão, compramos muito pouca coisa de legumes. E mesmo a carne, queremos ver se nos tornamos também autossuficientes na carne. E não tinha reparado que as ervilhas já estão mesmo altas.
Vivem sem televisão, frigorífico, esquentador ou ferro de engomar. As dificuldades de adaptação foram muitas no começo, já lá vão 6 anos. É muito difícil se as pessoas vêm com grandes expectativas e vêm com uma ideia de uma vida romântica no campo. Sim, não é uma vida romântica, é uma vida dura. Artista plástico de formação, Rui faz pequenos trabalhos na comunidade, de obras de construção civil a traduções. O dinheiro chega para os gastos e para ultrapassar as dificuldades de quem está isolado no interior. Temos que planear muito bem as compras antes de as fazermos, as escolas serem longe, o hospital ser longe. Não querem regressar à cidade, só de visita à família e amigos. Depois de começarem a criar cabras e ovelhas, talvez venham a lançar-se na reconstrução de algumas ruínas e, quem sabe um dia, fazer turismo a custo zero ou a preço sustentável. Estamos fixos, prontos. Corte, já chega. Uma forma diferente de regressar ao campo. Ana Paula Rafael, empresária, convidada deste programa, dizia mal eu lancei esta reportagem, isto é uma exceção. É uma exceção. Eles próprios acabaram de dizer que a adaptação foi muito difícil e é difícil, foi uma opção, por condicionalismos que vá lá que não conhecemos, mas começámos por ver uma peça neste programa que colocou, em que as pessoas referiram claramente, todas elas que foram entrevistadas, que os jovens e as pessoas daquela aldeia, daquela vila, daquele local, saíram porque não tinham oportunidades de trabalho. Eu gostava que não saíssemos daqui com a ideia que há uma fatalidade e que aquela zona geográfica que não é chamada aqui interior, mas que na verdade é interior, porque saiu dali, foi sangrada de pessoas, foi sangrada de investimentos, foi sangrada, fecharam dezenas e dezenas de empresas por vicissitudes várias. Eu considero por uma ausência de estratégia do país, eu não considero que é uma fatalidade, e porque nas outras cidades do mundo, e porque o mundo inteiro fez isto, Portugal tem que fazer e cometer o mesmo erro, é um erro, porque as grandes cidades neste momento, de Lisboa e Porto e o litoral, aquilo que estão a gerar são cidades de grandes tensões, cidades de grandes inseguranças. Eu recordo-me que já há cerca de 15 anos, talvez 20, fiz um estudo na altura em que era dirigente associativa e em que avaliámos que o custo de 1 quilómetro na Cril, na circular, na segunda circular, custava cerca de 50 vezes mais do que aquela que custava o mesmo quilómetro em Castelo Branco. Portanto, aquilo que estamos aqui a falar e aquilo que estamos aqui a dizer é que o país não tem uma estratégia. E o país está a criar uma condição em que, em 2040, as pessoas, porque nós estamos a falar para as pessoas, estamos a viver, nós somos pessoas e queremos criar as melhores condições. Eu há pouco ouvi dizer, é preciso saber se as pessoas vivem bem, se estão bem. Eu pergunto se em 2040, com 80% da população do país junto à linha do litoral, a engrossar estas grandes cidades, se a cidade do México, que eu conheço porque temos clientes lá e vou, se a cidade do México é uma cidade segura, se a cidade de São Paulo é uma cidade segura, o que é que estamos a trabalhar em Portugal se não invertermos isto rapidamente? Sobre as cidades já vamos falar mais. Augusto Mateus, queria que fosse o mais conciso possível. Temos ou não temos uma estratégia? Aqui era esta questão. O país tem uma estratégia? Eu dei os exemplos exatamente para se perceber que a cidade não é o paraíso e que a cidade não é o futuro do mundo rural. Então, mas temos que ter uma estratégia ou não temos que ter uma estratégia? Talvez dar um exemplo concreto. Eu sou presidente do Instituto Politécnico de Tomar. Aceitei, fiz um trabalho profissional, convidaram-me. A nova legislação obriga a que o Presidente do Conselho Geral seja uma pessoa de fora. Eu aceitei esse desafio. Vou no meu segundo mandato e houve uma mudança ainda mais radical do que aquela que aqui foi apresentada, que é, há hoje, uma grande empresa, não vou dizer o nome, da computação, que, em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, lançou um centro de inovação e tecnologia, onde trabalham cerca de 240 pessoas, a maioria das quais formada no Instituto Politécnico de Tomar, que trabalha, como eu há pouco expliquei, numa lógica de prestação de serviços para 56 países. Estão lá um conjunto de empresas que estão internacionalizadas e, portanto, é um bom exemplo de que, em muitos casos, encontrar a vantagem territorial, ter uma estratégia, é feito com internacionalização. É claro que há hoje um plano, mais um plano, que está a ser desenvolvido politicamente, mas o senhor vê, sim, nas décadas recentes, uma estratégia que tem sido seguida, vê hoje uma estratégia? Eu respondo com uma interrogação. Se nós formos à Espanha, temos 26 cidades com mais de 500 mil habitantes. A Espanha tem, grosso modo, ligeiramente mais do que 4 vezes a população portuguesa. Nós, em Portugal, temos 2 cidades com essa dimensão. E, portanto, uma das cidades mais fracas do nosso país foi aquela que tem à volta de si
mais problemas, que é Bragança. Portanto, muitas vezes fala-se apenas da polarização com Lisboa e o Porto, não se fala da polarização regional. Um dos segredos da estratégia, por exemplo, no caso de Castelo Branco, também tem trabalhado com... é trabalhar muito mais a cidade de Castelo Branco e tudo o que anda à volta de Castelo Branco. Naturalmente. Portanto, nós temos que ter estratégias em que descobrimos o valor dos recursos endógenos. Estamos a fazer isso? Lamentavelmente não, porque isto requer um Estado que serve uma sociedade e uma sociedade que é a grande beneficiária de boas políticas públicas e de boas estratégias empresariais. Nós confiamos menos do que devíamos confiar num mercado bem regulado e bem organizado e atribuímos pouco valor à sociedade portuguesa, atribuímos mais valor ao Estado. E, portanto, precisamos, para ter uma estratégia, nós precisamos ter aquilo que se chama, em inglês, stakeholder, em português é quem é que é o dono da estratégia. Os donos da estratégia para servir quem? São as pessoas que vão beneficiar com essa estratégia, que têm interesse, podem não residir. Há muita gente que gosta de Portugal, que está interessado em que certas regiões em Portugal se desenvolvam, mas apenas porque estão a contar ao longo da sua vida, eventualmente vir-se a ligar mais, como aqui já foi falado. Outros querem estudar ali durante algum tempo, mas não querem lá ficar. É perfeitamente possível, neste mundo que se designa por mundo com algumas dificuldades do ponto de vista de ter as condições de igualdade para criar riqueza, mas há em todo o mundo experiências que correm muito bem e experiências que correm muito mal. Vamos olhar... Desde que não se cometa o pecado, os museus não podem estar distribuídos por igual. O nosso problema é que, se calhar, não temos em Lisboa e no Porto ainda os museus que deveríamos ter e temos no país muitos museus que não estão suficientemente bem organizados. O que nós temos que ser capazes de fazer é, em todo o território nacional, valorizar a cultura e o património. Agora, isso não se faz com uma distribuição equitativa de museus. Portanto, o mapa até está excessivamente equilibrado para os volumes de procura que existem. Olhemos o mundo, então, a partir, por exemplo, de Paris. Paris perdeu 14 mil habitantes nos últimos 5 anos e o número de casas vazias na capital francesa está estimado em mais de 100 mil. Ao mesmo tempo, aumentou claramente o trânsito e foi reduzido o espaço na capital francesa. É uma reportagem da Rosário Salgueiro, correspondente da RTP, em Paris. Faça chuva ou faça sol, Benjamin pedala 24 km todos os dias. 12 km de ida e volta de Alfortville a Paris. Qu'est-ce que tu vas faire? Je cherche juste pour régler ma selle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. 12 km, c'est pratiquement que de la piste cyclable. Donc, pas beaucoup de feux rouges, pas beaucoup de voitures qui croisent la route. Il n'y a pas trop d'obstacles, alors qu'il y a 3 ans, c'était sur les grandes routes avec beaucoup de trafic et le matin, comme maintenant à 8 heures, c'est infernal. Je pense déjà d'un point de vue santé, ça fait du bien, on se lève le matin, on arrive au bureau et on est frais. Métro où on est serré comme des sardines, où il y a vraiment pas la possibilité d'avoir un peu d'espace. Et en plus, on fait des économies, puisqu'en vélo, c'est son moyen qu'on utilise tous les jours, quoi. Ao mesmo tempo que Benjamin sai para a estrada, José Oliveira, taxista há uma vida, mete a primeira na mesma rua e também avança em direção à capital francesa. Os engarrafamentos. Por esses mesmos 12 km, quanto é que espera que se demore? Talvez um pouco menos. Talvez um pouco menos, porque o mais complicado é entrar em Paris. Nós aqui não estamos em Paris, estamos na periferia e para entrar em Paris é complicado, é 1 quilómetro, mais ou menos 1 quilómetro, sim. Mas pronto, aqui temos o problema realmente. 10 minutos. Olhamos Paris, agora a opinião de um grande especialista em cidades, o norte-americano Edward Glaser, investigador em Harvard, considera que, mesmo quando são muito problemáticas, as cidades são a maior fonte de desenvolvimento e de esperança para a humanidade. Edward Glaser é professor de Economia de Harvard e um dos maiores especialistas do mundo em cidades. Este investigador defende que as cidades são a maior invenção da humanidade. We choose proximity. Just recently, more than half the world moved into urban areas. We crossed that 50% line.
In America, after going through some very tough times in the 1970s, cities are back, centers of enormous productivity, centers of innovation, centers of cultural change, places that are marked by fun as much as by productivity. Glasser acredita que a capacidade de recuperação de todas as crises só pode surgir nas grandes cidades do mundo. As America looks forward, as we look forward to some form of economic renewal, that economic renewal is not going to come from, hiring lots of guys to put in infrastructure in the middle of low-density America. It's going to come from being smarter. It's going to come from having new ideas. It's going to come from outthinking the other places on the planet. And the way that we get smart is being around other smart people. As cidades são para este investigador a maior fonte de conhecimento e de riqueza à escala mundial. The biggest action in urban life, of course, today is not in America. It's in the developing world. It's in India. It's in China. It's in South America. It's in the places where cities are just transforming cultures overnight. Mesmo as cidades mais problemáticas do mundo, como as que têm bolsas de pobreza como as favelas, são ainda, segundo Edward Glasser, a melhor esperança para os habitantes desses países. There's a future for them there that could never exist in rural poverty. And as tough as urban life can be, and as tough as life in the favelas are, the people have chosen to be there for a very understandable reason. And the key is to make their lives better, not to somehow or other wish that we could all go back to some pastoral existence, because there's no future in the stagnation of rural poverty. Cities bring change, and in the poorest places of the world, change is what they need. Edward Glasser investiga a história e o desenvolvimento das cidades desde o princípio dos tempos. Ricardo Guerreiro e Márcia Rodrigues, RTP, Washington. Correspondentes da RTP em Washington. Nuno Ferreira da Cruz, a cidade é assim só vantagens, um mundo de sonho mesmo quando parece um pesadelo? Claro que não. E eu posso dizer que o Ed não mora numa cidade, mora num subúrbio, portanto, quer dizer... e não vai de bicicleta para o trabalho. Como não Benjamin. São só vantagens, mas a verdade é que provavelmente, ou de certeza que são o futuro da humanidade no planeta, e se o fizermos mal, o futuro é muito mau, e se o fizermos bem, ainda há esperança que... E o que é que estamos a fazer muito mal e o que é que já estamos a fazer melhor? Bem, o que estamos a fazer mal é que a área das cidades está a crescer a um ritmo superior à população dessas cidades. Portanto, está a existir aquilo que se chama sprawling em inglês, ou alastramento, e isso faz com que estas cidades sejam construídas num modelo que repete um bocadinho os erros, ou exatamente os erros das cidades americanas, por exemplo, em que se tem que recorrer ao carro para ir para qualquer lado, para fazer qualquer coisa. E portanto, recorrer a um veículo motorizado privado, digamos que vai criar de tal maneira um impacto ambiental à escala em que estas cidades em África e na Índia estão a crescer, que basicamente não é um problema só deles, é um problema de toda a gente. Isso vai ter um impacto ao nível planetário. Portanto... E o que é que já se está a fazer melhor? O que é que se pode fazer? Nós do ponto de vista do mundo ocidental, olhamos para estes países e tentamos fazer uma espécie de instruções e dizer que vocês podem fazer o leapfrogging, podem, em vez de repetir, fazer exatamente o que nós fizemos, podem ir logo para energias limpas e podem fazer logo cidades compactas e ter estas densidades. Mas isso é irreal, isso é uma perspectiva real. O que está a acontecer não é isso. Não é isso, claro que não é isso. O que vai acontecer em Lagos, em Kinshasa, em Dhaka... Vai-se continuar a queimar carvão, vai-se continuar, é óbvio, quer dizer, e estas sociedades que estão a passar agora de níveis de pobreza enormes para crescimento das classes médias vão querer exatamente as mesmas coisas que o mundo ocidental teve. Agora... E no mundo ocidental, Nuno, que é o que nos diz mais respeito... Sim. Este lado suburbano, este lado onde a pobreza e a marginalização se adensam, é crescente à volta das principais cidades? Não sei se é crescente. Quer dizer, existem, se nós olharmos para Paris e para muitas outras cidades europeias, existem cidades que de facto são um conjunto de guetos de ricos e guetos de pobres, não é? E isso não é aquilo que eu chamaria... E guetos de imigrantes?
Sim, isso não é aquilo que eu chamaria a cidade e não é isso que a cidade é suposto fazer. Portanto, aqui, há pouco perguntou-me se eu sou otimista e se acho que a cidade pode ser a solução para isto. Pode, se for efetivamente uma cidade que não é um conjunto de guetos, é uma cidade em que as pessoas mudam para lá não só por causa de ofertas de trabalho, de desenvolvimento económico e de educação e tudo mais, mas por uma questão também de aceitação cultural, não é? De ambientes mais progressistas em que é normal e é aceitável ser diferente, qualquer que seja a diferença. A cidade é um espaço multicultural de oportunidades, de troca de conhecimento, Álvaro, ou é, para usar uma expressão sua, também da urbanização da pobreza e desta guetização das pessoas? Eu continuo a protestar com a palavra cidade. E está no seu mais livre direito. Vai da Trofa a Bombaim, com a mesma palavrinha, e dá-lhe imenso jeito. Ou pode ir para os Emirados. Está a fazer continua a dizer que é urbanização e continua a dizer que não é um genérico. Obviamente que países confrontados na selva global com problemas quase neocoloniais, onde os níveis de pobreza são inumanos, como na América Latina ou na Índia, temos que chamar as coisas pelos nomes. Se queremos falar na Índia, há uma especialista, chama-se Ananya Roy, com bastante obra sobre o que é a urbanização em sociedades muito espartilhadas, muito desiguais. Conhecemos muito bem o Brasil, portanto, não podemos generalizar o diabo da palavra. Até porque Bombaim é uma coisa, Nova Delhi Eu nem sei o que é Bombaim. São Paulo é outra coisa. É uma colagem de coisas. As pessoas, quando pensam em São Paulo, pensam nos paliteiros. Esse é o município de São Paulo. O resto, que são mais 22 milhões, eu conheço quase todos e não aconselho nada. Portanto, continuo a insistir que as palavras que usamos, os modelos que invocamos para chamar nomes às coisas e depois a maneira como generalizamos isso tudo, não faz muita lógica. O mundo é muito... Mas é ao redor das cidades que se urbaniza, se quiserem, tão boa parte do mundo. Mas está a ver como nós somos depois vítimas das palavras quando dizemos é à volta. Porquê? E não é cidade também? Quer dizer, chegou-se a uma determinada altura, eu uso muito isto nas aulas. Mas não há a cidade mais nobre e a cidade pobre? O mundo não está assim também? Um ponto na discussão. O modelo de cidade que normalmente é usado quando se fala nela é o modelo das cidades-estado italianas do Renascimento. Uma espécie de cume civilizacional da Europa. Se quiser, a Civitas, a Urbis e a Polis coincidiam. Ou seja, dentro de um recinto amuralhado e edificado, a Urbis, vivia uma sociedade, a Civitas, governada por um sistema de governo, a Polis. E, portanto, nós ainda pensamos que é Pensamos que é assim, que a cidade que é um todo, que é um todo que designa uma sociedade, um território, tem limites, tem centro, tem forma. A urbanização não é nada disso, hoje em dia. Toma as mais diversas formas, mais dispersa, mais concentrada, mais variada. Estatisticamente, o que domina no mundo é, de facto, a urbanização da pobreza. Quando se diz essa frase que parece muito luminosa, que mais de metade dos humanos vivem em cidades, é daquela fotografia que estamos a falar. E são coisas profundamente inumanas. E, portanto, de uma vez por todas, temos que deixar o conceito genérico e dizer de que contextos é que estamos a falar. Porque o Silicon Valley, que é o Silicon Valley, agora que é super denso, já foi super disperso. E, no entanto, foi lá que se passou o que se passou. Quer dizer, nem mesmo essa questão da proximidade, porque hoje em dia a proximidade não é tanto os quilómetros ou os metros, é o ter acesso a... Exatamente. E às vezes aquilo que precisamos ter acesso está do outro lado do mundo e a questão é outra, é acessar, como dizem os brasileiros. Portanto, há um esquema de pensamento sobre o que é a sociedade e a territorialização do urbano que tem que mudar nas nossas cabeças. Mateus, não podemos tender a olhar sempre meio cheio, meio vazio o copo. Não, mas eu penso que o que está a ser dito é correto. A urbanização é um processo que produz cidades muito diferentes umas das outras. Talvez dizer coisas um bocadinho concretas. Xangai tem 30 milhões de habitantes. Não há uma motoreta que não seja elétrica. Portugal está a ter uma situação de procura turística muitíssimo favorável. Portugal está a beneficiar muito com o seu território, as suas capacidades e qualidades, mas também muito com um conjunto de problemas nos seus principais concorrentes. E, portanto, tem uma situação conjuntural muito favorável de uma enorme procura turística. Não é preciso sequer economistas ou cientistas, basta ver. No entanto, nós respondemos a essa procura com tuk-tuks em Lisboa. E não só, que já estão para fora de Lisboa. Com motores a 2 tempos, são os mais poluentes que existem. Portanto, não tivemos capacidade de política pública, capacidade de gestão municipal,
capacidade de gestão da verdadeira cidade, que é muito mais do que o município de Lisboa, e, portanto, sofremos. Não é? Não se esqueçam que, por exemplo, Barcelona decidiu, a meio do século XIX, que os concelhos à volta do Concelho de Barcelona passavam a ser Barcelona. Para quê? Para uma coisa muito simples, que foi, quando crescesse, não crescia destruindo-se a si própria. Isto é, tinha expansão possível. Em Lisboa, por exemplo, é visível uma grande destruição no eixo central de Lisboa, porque a cidade comeu-se a si própria do ponto de vista do seu... E é uma parte substancial da história da cidade está apagada, restam 1, 2 edifícios. Se tivesse planeado, em Portugal durante muito tempo, e hoje ainda é possível, constrói-se primeiro um prédio e depois urbaniza-se. Portanto, eu concordo com o que o Álvaro está a dizer, do ponto de vista de nós termos cidades completamente diferentes. Há cidades que adotaram modelos mais em mancha de óleo, há cidades que se concentraram... Mas vê nelas o centro de competitividade, de troca de conhecimentos? As cidades, como eu expliquei, são, em primeiro lugar, há aquela expressão de que nas cidades os homens e as mulheres ousam desafiar os deuses. Isto quer dizer que nas cidades há algumas facilidades culturais, algumas facilidades, digamos, de aglomeração, que tornam as coisas mais fáceis, como a Ana Paula descreveu em relação ao funcionamento da Dielmar. Era mais fácil a Dielmar funcionar numa cidade. Mas também... Ou pelo menos era mais barato. Mas também há interior na Itália, quem lidera, digamos, agora houve uma fusão, mas quem lidera o mundo destas coisas, pessoas como eu têm em cima do nariz, é construída a partir do interior italiano, não é? Não vou dizer também as marcas, as pessoas sabem quais são, numa lógica em que se conjugou o interior-exterior, ou seja, foi a internacionalização que permitiu. Agora, o ponto-chave aqui é... Tem que ser mesmo para concluir, que eu tenho que voltar ao público. Eu vou calar, mas porquê é que os campos universitários são importantes? Porque um economista que estuda economia com um arquiteto, almoçando ou falando com arquitetos que estuda arquitetura, com um engenheiro, fica melhor economista. Isto é, chamamos a isso serendipidade, ou seja, quando falamos sobre o mundo, quando tentamos melhorar o mundo, quando tentamos desenvolver a capacidade científica e técnica, quando procuramos desenvolver a iniciativa, nós tornamos-nos melhores. É como um centro comercial. Um centro comercial permite àqueles que atraem mais clientes pagar uma renda mais baixa e àqueles que recebem esses clientes que não atraíram pagam uma renda mais alta e as coisas nivelam-se. Portanto, o ponto, mais uma vez, é o ponto de uma estratégia que tenha pessoas concretas, territórios concretos, senão não existe. Não pode ser realmente um conceito geral que se aplica. Não. E essa estratégia aqui no nosso país, basicamente, tem que apostar em perceber que às vezes aquilo que nos parece tão seguro não é. Eu vou dar um último exemplo só. Nós achamos que as pessoas em Portugal, que viviam em barracas, precisavam de casas. E demorámos mais de uma geração a perceber que elas precisavam de um habitat, precisavam de casas, de serviços, de escolas, de atividades que pudessem aumentar o seu rendimento. Está ligado a este tema criamos pseudo-soluções, achámos mesmo que tínhamos que resolver os problemas da habitação no sítio onde as pessoas tinham a barraca e não no melhor sítio para poderem viver e ter habitat. E, portanto, a estratégia e as opções têm que ser feitas para que estes processos deem bom resultado. E agora não tenho mais opção, tenho mesmo que avançar. Ana Paula, tenho um minuto antes de abrir às perguntas do público, porque tenho hora limite para o programa. Eu gostava só de deixar aqui uma nota relativamente às cidades e, portanto, eu não tenho um conceito contra a cidade, a favor, mas penso que as cidades devem ser definidas em termos de estratégias e serem acompanhadas, e o processo urbanístico e o processo de estratégia de um país deve acompanhar uma situação que preveja, por um lado, que as cidades devem ter dimensão humana, segundo, aquilo que estamos a ver acontecer no mundo, e Portugal, por este ritmo, terá o mesmo problema, o impacto ambiental. E eu levantava aqui outra questão, que é o Estado Social. Se o Estado Social é capaz de suportar o perfil de cidades que nós estamos a projetar para o futuro. E o Estado Social hoje já é um Estado Social com imensos problemas. Aquilo que nós estamos a projetar vai incrementar ainda mais esses problemas, porque a pobreza vai aumentar drasticamente com o facto das cidades não terem essa dimensão humana. Creio que vem também nessa linha a pergunta do António Silva. António, bem-vindo, boa noite. Tento ser o mais rápido possível, só tenho um minuto para a resposta do Álvaro Domingos. No campo da vulnerabilidade de viver nos grandes centros urbanos, que estratégia deve adotar Portugal
uma vez que a grande parte da população vive no litoral, frente aos desastres naturais acentuados pelas mudanças climáticas? Sabe que eu não tenho muita fé nos prognósticos ambientais. Acho que de repente se inventou um fantasma que não sei se é daqui a 100 anos ou 200 ou 300, porque a questão é social. Portanto, não há desastres naturais, há desastres sociais. Creio que Portugal não tem esse problema. Áreas próximas do nível zero, Ria de Aveiro, por exemplo, são coisas muito pequenas e essas variações são muito lentas e medem-se por séculos. E há um certo alarmismo sobre isso. Eu creio que nós temos que nos focar em coisas mais próximas de nós, não é? O futuro a gente não sabe o que é hoje em dia. O futuro é completamente opaco. E em contrapartida nós temos problemas muito urgentes para responder. Isto que se disse sobre o Estado Social em Portugal é complicado, porque nós andamos a contraciclo, tínhamos uma ditadura, depois fez-se uma revolução, construiu-se um Estado social-democrata e, entretanto, veio a globalização, abriram-se os mercados e o Estado matou-se, não é? E hoje em dia tem pouca margem de manobra, na minha opinião, para regular o que quer que seja. Álvaro Domingos, muito obrigado. Estou mesmo ao limite. Jorge Pereira, um estudante de medicina, veio do interior, curiosamente, veio da Covilhã para participar no programa. Jorge, uma pergunta para o Nuno Ferreira da Cruz, não se importa? Muito boa noite, obrigado. Considerando que este fenómeno da mobilidade para zonas de grandes urbanos, grandes urbes, e considerando também que até 2050 prevê nas Nações Unidas que se nada for feito, até 52% da população pode sofrer de escassez de água, poderá ser visto o interior como um oásis, ou melhor, poderá este fenómeno da busca por um bem essencial que é a água reverter esta tendência? Obrigado pela pergunta. Eu vou ligá-la com o que o Álvaro agora referiu sobre o alarmismo acerca das alterações climáticas. Eu discordo totalmente. Eu acho que as alterações climáticas e o aquecimento global, como quiserem chamar, é provavelmente o desafio mais importante da humanidade. E não é uma questão de opinião, é uma questão de dados científicos. E se nada for feito, podemos dizer que essa transição das cidades para o interior, como quiseste pôr, acho que pode ser traduzida como um downgrade na qualidade de vida de todos. Vamos todos ter menos, consumir menos e ficar felizes com menos, se nada for feito. E, portanto, se isso for a verdade, sim, se calhar é verdade. Se calhar vamos voltar ao interior por uma questão de obrigação, se calhar vamos ter que voltar à agricultura, se calhar vamos ter que voltar a tudo isso. Mas eu espero que não seja uma distopia tão grande quanto isso. Eu espero que temos é que planear. Espero que o vosso contributo tenha sido enriquecedor. Vamos deixar no final alguns números que são curiosidades que interessam. Falamos muito de cidades, como é que está a mudar o mundo. Olhamos alguns dados precisamente sobre as cidades no mundo para termos a noção do que tem mudado. Este quadro mostra-nos o aumento do número de cidades de 1960 a 2015 e depois a 2030, cidades acima de 5 milhões de habitantes no mundo, como se multiplicam aquilo que chamamos metrópoles, megalópoles. Depois, a diferença entre a chamada população rural e urbana, a divisão era de 66 para 34, onde imperava a ruralidade nos anos 60 do século passado. Hoje, um grande equilíbrio, mas uma tendência de desequilíbrio para a população urbana ser maior até 2030, na ordem de 6 para 4. Quanto às cidades mais populosas do mundo, em 1960 a mais populosa era Tóquio, como continua a ser, mas depois estavam, por exemplo, cidades como Nova Iorque, mas também Londres ou Paris. Atualmente já não há cidades europeias, mas ainda existe, por exemplo, São Paulo, da América, junto das cidades asiáticas. A verdade é que em 2030 já não haverá cidades europeias nem americanas entre as mais populosas do mundo e serão todas elas asiáticas. Sendo que crescem particularmente também cidades em África. Lagos passa de mais de 13 milhões hoje para mais, como vamos ver, de 24 milhões em 2030. Em 2030 não está assim tão longínquo. Kinshasa de 12 para quase 20. Dhaka de 18 para mais de 27 milhões de habitantes. Dhaka no Bangladesh. E para terminar, a evolução das maiores cidades fora, vamos dizer, dos continentes asiático e africano, uma evolução também de crescimento, ou seja, de facto, de mais gente a viver nas cidades, mas obviamente uma evolução menor do que é que acontece em Ásia
ou em África. Dados que também ajudam a perceber para onde caminha o mundo, sobretudo hoje, uma ajuda dada pelos convidados aqui. Agradeço, Nuno Ferreira da Cruz, Augusto Mateus, Ana Paula Rafael e Álvaro Domingos. Boa noite e muito obrigado pela presença no Fronteiras 21. Boa noite a todos aqui no Teatro Itália. Voltamos no próximo mês com mais um dos temas que desafiam Portugal e o mundo, uma parceria RTP, Fundação Francisco Manuel dos Santos. Boa noite, até à próxima.